seja. Então, nós vamos estudar do livro Vozes do Grande Além, a lição de número 14, Renovemo-nos hoje. É urgente, né? A nossa renovação. Então, ele nos diz que o nosso irmão aqui citado, o espírito, é de Caibar Schutel, e ele, usando a mediunidade do Chico Xavier, nos trouxe essa mensagem. E ele inicia dizendo: meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e dirigentes no bem. Olha só, que prece inicial, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. E ele diz: quem assinala os dramas de aflições a emergirem das trevas nas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e de aprendizado. Então, ele está nos dizendo, como hoje nós temos o nosso trabalho mediúnico, ele diz: quem assiste, né, quem ouve aqueles irmãos que vêm nos dizer da sua dificuldade, da sua aflição, emergindo das sombras, das trevas, né, nas sessões mediúnicas, a gente percebe facilmente a importância da vida humana, como é importante estarmos no corpo físico, aprendermos agora, porque nós também vamos passar, né, para a vida espiritual e emergir das sombras, das trevas, num trabalho como o nosso, falando das nossas aflições, das nossas dores, como estação de refazimento e aprendizado. Aqui na Terra, nós estamos com esse objetivo, refazer, né, o nosso aprendizado, nos conduzirmos cada dia melhor. E ele diz: principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. Principalmente nós que estudamos a doutrina, né? Estamos procurando no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. A existência na Terra se reveste de súbito valor, porque não desconhecemos os perigos da volta à retaguarda. Nós já compreendemos o que vamos passar ao voltarmos ao mundo espiritual. Então, se nós conhecemos os perigos, nós temos que nos cuidar, porque não é brincadeira, nós estamos aqui em estágio de refazermos o espírito transviado, né, das leis de Deus. E ele nos diz que a gente sabe o valor e sabe o perigo também de sairmos do corpo físico sem termos noção do que nos espera na vida espiritual. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelas furações do crime, e o tormento de almas sem a concha física, sem o corpo físico, que ainda se apegam desvairadamente às ilusões. Veja bem, sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelas pelos furacões do crime e o tormento das almas sem a concha física, sem o corpo físico. Que tormento, né? A gente chega na vida espiritual sem esse corpo que tanto somos apegados, né? Que ainda se apegam desvairadamente às ilusões. Vejam bem, né? E ele continua dizendo: somos testemunhos, todos nós aqui, que trabalhamos numa reunião mediúnica, somos testemunhos de culpas e remorsos que passaram impunes diante da tribuna terrestre. E anotamos a justiça emanante. Veja bem,
Todos nós sabemos que muitos dos nossos desvios, dos nossos crimes aqui na Terra, não chegam à tribuna terrestre, aos tribunais, aonde vamos ser julgados, né? Mas levamos conosco, na nossa consciência, o que podemos fazer e não fizemos. Então é para nós muita dor. E sabemos da justiça que nos emana aqui na Terra, a justiça divina. Universal e indefectível, a justiça imanente, universal e indefectível, que confere a cada espírito, a cada um de nós, o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. E a gente pensa que faz alguma coisa de mal para os outros, ou de bem para os outros. Mas nós vamos, né, nos encontrar em espírito, vendo a nossa própria derrota, segundo as realizações que edificamos em si mesmo, dentro de nós, na nossa vida. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência. A gente pergunta, né? A ciência, mas a gente despreza a consciência. A gente tem consciência do que tem que fazer. Mas muitas vezes a gente, né, deixa de cumprir os nossos deveres e passamos a mão na nossa cabeça. E não ignoramos que as tragédias, que as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernados e viciosos. O inferno criado é uma criação nossa, e nós sabemos que ele é criado porque nosso sentimento é desgovernado e é vicioso, né? Aí ele diz assim: vede, pois, que nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, buscando Jesus, o Filho de Deus, né, para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhe é próprio. Não estamos fazendo nada ainda, não está representando nada, né? Que lhe é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem com a sublimação do caráter. Olha o que é a doutrina para nós, a sublimação do homem, com o aperfeiçoamento do homem com a sublimação do caráter, uma moral, né, uma vivência cristã. Entre as realidades amargas que vos visitam, os templos de intercâmbio, as casas espíritas, né, que ele está dizendo, entre as realidades amargas que vos visitam, os templos de intercâmbio, certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para a responsabilidade que lhes competem. Muitas vezes temos irmãos muito entusiastas, né, pelas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual, mas às vezes, né, não pensam na responsabilidade do compromisso assumido com os nossos irmãos fora do corpo e com os nossos benfeitores, os dirigentes da tarefa mediúnica, os dirigentes da casa. Então, muitos de nós temos entusiasmo muito grande, queremos participar. De repente, a gente desconhece, né, a nossa própria responsabilidade que temos e esquecemos, muitas vezes, de cumprir os nossos deveres. E ele nos diz assim: lembremos-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordo, casas de canizações e monumento,
de casas de santuários de caridade e santuários de estudo. Vimos tudo isso, né? Em 20 séculos dentro do Espiritismo, a gente viu passar mundos, tronos, estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casa de caridade e santuários de estudo, em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e tornando-se ao pó, de que nasceram tão somente com o benefício da experiência dolorosa, aurida entre as sombras e a desilusão. Então, muitas vezes, né, construímos uma casa de oração, participamos com muito entusiasmo e esquecemos da nossa responsabilidade, porque irmãos desencarnados que nós não vemos, não percebemos ainda, estão conosco, aguardando os momentos de passarem por esse tratamento tão importante. E muitas vezes, muitas casas, porque não agimos com responsabilidades, elas se fecham, né? Elas deixam esse trabalho. E ele está falando aqui, tão somente com o benefício da experiência dolorosa. A gente recebe benefício, porque a gente vem com aflições, com dores, mas a gente esquece, né, que devemos ter o compromisso com o recinto, com os trabalhos que a gente participa. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina sejamos artífices de nossos próprios destinos. Renovemo-nos hoje ao sol do Evangelho. É importante sabermos que nós somos os construtores dos nossos destinos. E Khyber-Schutel nos recomenda: renovemo-nos hoje ao sol do Evangelho. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores. Por isso, devemos manter os nossos ideais no plano mais alto, superiores, de que já dispõe e de conformidade com a lição de nosso Divino Mestre, estudada por nós nesta noite. Trabalhemos, abre aspas, enquanto é dia, fecha aspas, na preparação do futuro e de paz. Termina dizendo: o Espiritismo não é um esporte de inteligência. Não é um esporte de inteligência. Aqui está aquele para querer ser mais inteligente que o outro, não. Não é um momento de debates esportivo nosso. É um momento de refletirmos na nossa tarefa e nas nossas responsabilidades, para que não venhamos deixar que o trabalho que beneficia todos nós possa um dia não existir pela nossa irresponsabilidade. Então ele diz assim: o Espiritismo não é um esporte da inteligência, é um caminho de purificação para a glória eterna, no cume da montanha que nos compete escalar, aguardando-nos o Senhor como o sol da vida. Veja, Jesus nos aguarda nessa montanha que temos que galgar. Ele nos aguarda como sol da vida, aquele que ilumina, aquele que vive o seu Evangelho. Desentranhemos, assim, a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância, para refletir-lhe a divina luz. Veja bem, desentranhemos, assim, a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância, para refletir-lhe a divina luz. Khyber-Schutel. Então, nós vamos também ler uma lição do Evangelho que vai nos trazer como nos conduzirmos, né, para que não venhamos menosprezar os trabalhos os quais nós já participamos pela misericórdia de Deus. Do Evangelho Vinha de Luz, a lição 24, no reino interior. Porque tudo que fizermos, né, tudo aquilo que participamos aqui na terra, não só aqui na casa, mas aonde estivermos, no nosso lar, na rua, no trabalho fora, que a gente possa ter
dentro de nós o carinho, o amor, o respeito uns com os outros, né? E ele nos diz, Paulo, capítulo 14, versículo 19, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação um dos outros para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Olha só o que nos diz a lição. Se a gente seguir, né, o Evangelho de Jesus, a gente está harmonizando aonde a gente estiver. E Emmanuel nos diz, não podemos esperar, por enquanto, o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito do povo. Mas não é todo mundo, né? Só eu que tenho que ir, eu que tenho que renovar, eu que tenho que me humilhar para os outros, porque todos os povos ainda, todos os espíritos ainda não teve ainda a condição de assimilar o Evangelho, muitas vezes, né? A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Veja bem, o Evangelho, ele é manifestado, é trazido para todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, como compelindo-nos a verificar que toda transformação é vagarosa e é difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Nós que estamos estudando o Evangelho, não podemos encarar com dificuldade, nos renovar, mudar a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas palavras, né? Então, não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ação e reação, possibilidades e tendências, pensamentos e criação. Então, cada um de nós possuímos em diferentes graus sentimentos, raciocínios, ação, reação, possibilidades e tendência, pensamentos e criação. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao Mestre, a Jesus. Basta que a gente se afeiçoe a Jesus, a gente vai conseguir vencer as dificuldades de nos renovarmos, de estarmos atentos conosco mesmo, né? Enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Enquanto a gente vê a grande população ainda sem a preocupação de estudar o Evangelho, de se renovar, os nossos trabalhos, o nosso pensamento pode estar perturbado, né? Porque a gente está querendo exigir do outro. De igual maneira, se o discípulo atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, olha aí, que nós possamos, né? O discípulo atender às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece. E se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido, atormentado, sob a tormenta forte. Enquanto a gente ficar olhando os outros, porque os outros não são assim, mas porque eu sou diferente? Não sou, mas eu tenho um conhecimento, eu estudo, eu sou um discípulo que estuda o Evangelho. Então, nós devemos nos apoiar nas lições do Cristo, né? E então, se a gente ficar olhando o externo, a gente não vai conseguir também fixar no pensamento, nas ações nossas, o Cristo. Não vamos dividir com os nossos irmãos o que aprendemos com ele. Porque estaremos, né, também, como diz aqui o Evangelho, internamente estaremos divididos e atormentados, sob forte tormentas, né? Atormentados, porque nem todo mundo faz, ou vem, ou assiste, ou gosta do Evangelho, ou vive, né? Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal. Veja bem, e a gente muitas vezes se entrega a um pensamento que vem nos sugerir, né, desequilíbrio, e aí a gente está homenageando o mal.
causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. E ele continua dizendo: o caminho é infinito e o Pai vela por todos. Chegará o momento de que todos nós deveremos acordar, ou no corpo ou fora dele, nessa ou em outra encarnação, todos nós vamos acordar para o estudo e a vivência do Evangelho. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando paz, olha o convite, colherás harmonia, santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerá desamparo. Viu? Se nós estivermos, como diz Emmanuel, estivermos em harmonia, semeando paz, semeando harmonia na construção do bem, santificando as nossas horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Vamos sempre sentir a presença do Cristo em nós, né? Junto conosco, nas nossas tarefas. A gente nunca vai desanimar, nunca vamos pensar, será que Jesus está conosco nas tarefas? Será que eu estou amparada por Jesus? Nunca vamos duvidar, se nós estivermos preparados internamente para realizarmos as tarefas cristãs com Jesus. Nós vamos sentir a presença de Jesus em nós, vamos sentir o poder de Deus nos dando oportunidades para que a gente possa prosseguir nas nossas tarefas, auxiliando. Se temos o pensamento de cultivar paz e harmonia, como nos diz Emmanuel no Evangelho, nós estamos caminhando com Cristo. Porque se formos analisarmos todas as lições do Evangelho, Jesus nos convida à construção do reino interno, da paz interna, para que a gente possa estar também vivenciando e amparando os nossos irmãos em desequilíbrio, em desarmonia, né, com a vida. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para vivermos o que aprendemos com Ele, com o amigo divino, com o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.